universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Não sei porque nasci pra querer ajudar a querer consertar o que não... 11 horas, 9 minutinhos, 11:09. O programa sempre começa antes, né? Nos intervalos, naquela conversa enquanto a gente prepara o estúdio. E como é bom estar com as pessoas, né? Com você do outro lado, aí da caixinha, né? Do rádio, do seu aparelho de som, do seu computador, do seu dispositivo móvel. Seja lá onde você nos escuta, nos acompanha, muito obrigada. E também com as pessoas que frequentam, que figuram aqui os programas, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos pessoas diferentes. Hoje é a dupla formada pelo Ivanir Gasparim e pelo Pablo Carlotto, em ordem alfabética, né? Mais ou menos. O Ivanir Gasparim e o Pablo, que estão aqui para a gente bater aquele papo tradicional das terças-feiras. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Gasparim? Tudo bem, Pablito? Bom dia, Gasparim. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio. Estamos vivendo dias maravilhosos de calor intenso. Da rua muito quente, né? Quente, o céu... Alguém falou que hoje começaria a chover na Serra Gaúcha. Aí eu acordei assim, tipo, preparado para chuvas, né? Porque dizem que vai nevar no final de semana, né? Que vai ter 7 graus no final de semana. Jesus! Aí mas olhei para o céu, não vi uma nuvem para dizer de que lado vem as outras, que obviamente vão trazer a chuva. Mas hoje fiquei muito encantado quando cheguei aqui na frente da rádio, em frente à Igreja Imaculada. Que canteiro de rosas. Lindo, né? Que canteiro de rosas maravilhoso que está ali. Eis que alguém viu que eu estava contemplando por demais, ele chegou perto e disse, o senhor que possivelmente é o que cuida, né? Ele disse, olha, é um serviço ficar cuidando que o povo não leve embora essas rosas. E eu disse, não, eu só estou tirando algumas imagens aqui, tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos. Pior é que tem gente que leva embora, mas está, né? muito lindo, muito lindo. E quem acompanha o processo, eu acompanho porque venho para a rádio, quando há o período de poda e tal, e eu fico, meu Deus, e agora se foram as rosas? No entanto, chega esse período, está ali no seu esplendor. Novo, né? Bom dia, Pablo, bom dia, Beto, bom dia os ouvintes, né? Lembrando que a gente enxerga e não vê, né? Essas rosas já faz quase um mês que desabrocharam e só hoje o Pablo viu. Ou seja, a gente passa na rua e isso é normal, né? É que nem o dia de chuva, né? A gente só lembra do guarda-chuva quando a gente... E é óbvio, e me chamou a atenção não hoje, tu vê, sempre no mesmo lugar, a gente enxerga muita coisa, mas não vê. E eu acho que está na hora de nós começarmos a ver, né? E afinal de contas, as rosas estão aí para nós olhar. E realmente está muito bonito aí na frente, né? Mas eu estou dizendo isso, tem tantas coisas bonitas para a gente dar uma olhadinha de vez em quando, só que a gente no corre-corre, a gente não enxerga, né? Eu vi um programa sábado de noite também, as doenças assistidas, né, num programa de televisão. Eu vi lá, mostrou muito o céu, as estrelas, né? Quanto tempo a gente não admira as estrelas, né? Porque no nosso dia a gente está olhando, principalmente hoje com as telinhas de celular, a gente olha mais para baixo do que para cima. Então, que bom, né, que o Pablo hoje contemplou as rosas, né, Não Pablo? só contemplou, como registrou imagens. Tenho provas, né? Tenho provas, e logo mais vou divulgar. Tu sabes que eu fico às vezes pensando sobre a analogia que os dois fizeram, e também são coisas que me ocorrem de vez em quando. Estou olhando, estou enxergando, e as coisas que são fenômenos atuais, né? Hoje, por exemplo, para você olhar para as estrelas, a gente passa por fenômenos que às vezes, mesmo querendo, não estou discutindo nada, são só mais coisas do mesmo, né? Por vezes a gente quer fazer essa experiência, Gasparim, e não consegue porque tem muito mais poluição, tem as queimadas que deixaram a gente quantos dias sem enxergar o sol, o céu, né? E tem essa coisa também de que há de se reconhecer que tem momentos, que acho que é um pouco isso que o Pablo traz, né? As flores estavam ali, elas estavam, mas chega um momento, é aquele lugar, é aquele dia, é aquele momento que te faz, assim, sorrir só de pensar, porque é o dia em que tudo converge. Hoje tem um cenário lindo. Exato, foi o clima. Não sou contra nuvens, mas hoje o céu está
esplêndido. Tudo converge, esplêndido, né? Tudo converge. Celebrando aí o retorno, né, dos aviões para o aeroporto de Sim, Porto Alegre. é emocionante. Caxias perde um pouco, né, desse fluxo, né? Mas, por outro lado, temos mais é que celebrar esta questão também, né? Perdemos aí aqueles jovens, 9 jovens, né, 9 pessoas. Sim, ontem, né? Que, Acidente. surpreendentemente, eu já tinha ficado atônito com a notícia, certo? Mas depois fiquei mais ainda ao saber de que são do Rio Grande do Sul, eram de Pelotas, sabe? Então, isso impacta a gente bastante. E como é interessante a gente observar de que no mesmo dia há bênçãos e há situações que a gente... Tragédias. Tragédias. Então, como se trabalhar hoje em dia com esse impacto que nos vem através das notícias, através dos fatos, da realidade, que impacto tem em nós e que impacto tem em nós aquilo que muitas vezes a gente se deixa impactar, mas depois, logo ali, se descobre que era uma fake news, que era uma mentira, que era uma coisa inventada. Então, são dias que mesmo com céus abertos, né, horizontes abertos, ainda assim há que se ter muita prudência diante de tudo que vemos e ouvimos. Quando o Gasparim mencionou, né, que a gente não olha, coisa e tal, eu fiquei pensando, porque há dias em que tudo converge para, mas mesmo assim a gente escolhe não, né? Escolhe ficar emburrado, escolhe não aceitar esse presente, embora tudo tenha convergido. Sobre a questão do aeroporto, Salgado Filho, né, que reabriu, eu achei muito interessante que o primeiro voo, né, que chegou foi o 2603, né? O número do avião que chegou, 2603, que é o 26 de março, é o dia do aniversário de Porto Alegre, né? Ah, que bom. Claro, não sei se tem a ver ou não, Fizeram uma conjugação dos astros. Ou se de repente foi planejado, esse vai ser, acho que até que não. Mas é interessante, a gente fica meio mexido, nós gaúchos, com uma coisa tão simples, né? A reabertura tão simples. Tão simples no sentido de tudo que já passou, né? Tu soube da piada por que foi azul? Não. Para dar uma alegria, ao menos, para o Grêmio, né? Porque se fosse o gol, iam dizer que foi o Inter que mandou. Essa piada não tinha pegou ontem. Mas assim, eu acho que é um marco histórico até, porque nós estamos ainda com pontes ainda bloqueadas, nós temos, inclusive, Porto Alegre, quem vai a Porto Alegre... desabrigada. Desabrigado, o Transurb também, a gente fala muito do aeroporto, mas o próprio trem, o Transurb... Não está pleno ainda. Não está pleno, assim, ó, eu vi também... Da maioria dos anúncios que foram colocados na praça, aí só veio, estava na imprensa ontem, só 4% efetivado. Então, é complicado, sabe? Porque naquele primeiro momento parece que é uma comoção, tudo vem a favor. Só que depois, na prática, no dia a dia, é difícil, sabe? E esquece, né? A população esquece isso, né? Mas existe uma batalha diária, né? Que ainda tem pessoas... E lembrar, né, não é o problema do aeroporto, o passageiro e tal, mas o que fez esse taxista na frente do aeroporto, o dono daquela pequena lancheria dentro do aeroporto, mas fora do aeroporto, o hotel, ou seja, você tem algo, até mesmo a nossa região das Hortênsias muito afetada, inclusive final de ano, porque normalmente a pessoa compra as férias 6 meses antes e tal, e bem provável final de ano não vai ser ainda bom, porque as pessoas não vão comprar passagem e hotéis em cima da hora para o Natal. Tem um bocado de passagens que já tinham sido compradas. Mas é que não tinha garantia de entrega. E a previsão de ficar, né, voltar à atividade plena do aeroporto é abril do ano que vem, então ainda tem um bocado de estrada ali. E creio eu que o empresariado, tanto de hotéis quanto de táxis, ou enfim, de modo geral, da questão aérea brasileira e de turismo, pode sentar à mesa e manter o fluxo de Caxias do Sul e de outras cidades do Rio Grande do Sul. Nós temos potencial para isso, certo? Só a questão de se trabalhar esses aspectos, porque às vezes a economia brasileira, ela sofre, aos meus olhos, tá, Gasparim, dentro do aspecto de sociologia e política, que sempre fomos talhados a priorizar. A indústria tem que ser priorizada em São Paulo. Não sei o que tem que ser priorizado em tal lugar. Não, hoje o Brasil é continental e o Brasil precisa de espaços, de manter hoje aeroportos, portos e etc. Na lógica lá dos anos 80, dos anos 70, é provar para a sociedade de que a mente dos gestores, sejam públicos, sejam eles civis, são mentalidades pequenas, porque o mundo já não é mais ou menos mesmo dos anos 80 e o Brasil já está longe daquele período em que, não, agora você quer fazer uma viagem internacional, você tem que ir a São Paulo ou Rio de Janeiro. Você tem...
sabe? Mudou muito. Só na questão, uma coisa que eu gostei muito de ver aí sobre o aeroporto de Caxias do Sul, foi de que foi aberto espaço também para pouso e decolagem de aviões, trazendo produtos, não só pessoas, mas trazendo produtos e outras configurações também. Por quê? Porque nós somos uma região também consumidora. Somos uma região do trabalho, mas somos uma região consumidora também, certo? Então, eu achei bonito isso e que a sociedade caxiense possa perceber de que o aeroporto de Caxias do Sul não é só um aeródromo. Vocês viram a notícia? Dizendo, não, então, de aeroporto regional foi baixado para a categoria de... Campo de aviação. Eu achei o máximo porque no jogo das palavras, Beverly, da mídia, brinca muito com o imaginário nosso. Em muitas questões. E hoje a gente não está muitas vezes atento, né? Deixa escapar, em alguns cenários, aquele joguinho de palavra, aquele joguinho de coisa que, de fato, minimiza. Que bom que volta as atividades para Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre, porque Caxias é um aeródromo. Como assim, gente? Até pouco tempo era um aeroporto regional. Até pouco tempo era uma das grandes alternativas para a própria Porto Alegre, no sentido de deslocamento aéreo, seja para o mundo do trabalho, do mundo do turismo ou da diversão de modo geral. E eu fico pistola, desculpa a expressão, com o jogo das palavras da mídia, e as pessoas muitas vezes replicam isso. E vai longe a lista dessas questões. Certo? Então, estejamos atentos também a essas questões. Perfeito, bem lembrado. Quer falar alguma coisa, Gasparinho? Não, tá bom, a colocação, acho que... mas assim, nós vivemos um momento de palavras, e falava de manhã, né? Ou seja, os influenciadores tomaram conta, ou seja, não é só influenciador, aquele cara que quer ser influenciador, né? Porque o influenciador sério, nós já tivemos o pai, a mãe, eu acho que continuam sendo, nós tivemos os artistas, nós tivemos os apresentadores de rádio, televisão, só que hoje qualquer um quer jogar as palavras e realmente a deturpação é muito grande, tá? Então, muito grande. Agora, existe adaptação do ser humano, né? O ser humano, vejo que mesmo com todas as intempéries que nós tivemos, se não você analisar o número de vítimas perto do que aconteceu, é poucas, porque o ser humano talvez seja o animal mais adaptável que nós temos, né? Ele se adapta. Se você pegar o mundo também, verifica que tem pessoas que vivem abaixo de 50 graus e tem pessoas que vivem acima de 50 graus. Então, assim, há de convir que nós somos pessoas adaptáveis. Ou nós vamos sumir, né? Eu vi um cardzinho ontem que eu ia sugerir para vocês como tema, para que a gente pudesse conversar, e acabou que dentro do nosso papo aqui inicial surgiu de novo, né, essa imagem na minha cabeça que tem a ver com as duas pessoas mais importantes na vida da gente, né? Então, mais ou menos a brincadeira era assim: só há duas pessoas importantes na sua vida. Você deve se preocupar apenas com essas duas pessoas mais importantes. E aí tinha lá a metáfora: não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu chefe. Então, quem seriam essas duas pessoas, né? Eu já tinha imaginado que seria alguém muito íntimo, né? O pai e a mãe. É alguém muito íntimo. Que é o você criança e o você idoso. Você de 8 anos e o você de 80 anos. As únicas duas pessoas que devem te importar são essas. É você quando você tinha 8 anos e você quando terá 80 anos, né? Se você... Os sonhos e as memórias. Para quem você vai prestar contas, né? Para aquela criança que você foi, os teus sonhos, e quem você se tornou, aquela pessoa madura, memórias. né? E eu fiquei pensando, puxa, né? É sobre isso que a gente está falando, bem na verdade, porque sobre o que os outros fazem, Gasparim, todo mundo tem uma opinião, um gerenciamento, uma ideia. Acho que é também papel da sociedade, né? Olhar o coletivo. Mas bem no fundo, é uma grande ilusão, né? A gente não consegue gerenciar o outro, a gente só pode gerenciar a gente mesmo, A questão é que a gente está elegendo e deixando elegerem por nós deidades. Certo? De tempo em tempo a gente coloca alguma coisa lá no altar supremo e reverencia como um Deus. Hoje nós estamos fazendo isso com inteligência artificial. Há um tempo atrás fazíamos com metaverso, que hoje ninguém mais fala em metaverso, certo? Então tem uma série de elementos e na sociedade, de modo geral, a gente faz isso. A gente elege alguma coisa, alguma questão, coloca num trono ali e a gente rende sacrifício. E ao render sacrifício, a gente sequer
se abre a possibilidade de uma crítica, de uma autocrítica, ou até mesmo de um olhar diferente que possa redimensionar a tua percepção, as tuas colocações. E aí, os nossos queridos influencers, a maioria deles estão nessa dinâmica de criar uma deidade, criar uma divindade ali e fazer com que todos os outros seres que os seguem, né, façam reverência, falem somente sobre isso, pague o seu dízimo, invistam o seu dinheiro aquilo, certo? Hoje, por exemplo, tem gente que sua carreira profissional se chama uma bet. Investir o seu dinheiro numa bet. Ah, mas era o dinheiro para viagem. Ah, mas era o dinheiro para pagar a mensalidade do carro, para o financiamento do carro. Ah, não é que... o influencer falou que na terceira vez que eu apostar na bet X ou Y, eu vou ganhar tudo aquilo que eu mereço como bênção de Deus. Certo? Por isso que tem algumas bets que dizem assim, profetiza. Sabe o que é profetizar? É do universo religioso. Como que você coloca numa bet profetiza? E quem ouviu ontem as estatísticas, 23 a 29% dos que apostam em bet, antes cantaram a bola de que eram quem recebia a bolsa, né? Bolsa Família, é isso? Agora, a bola da semana é evangélicos. Mas os evangélicos, como todo cristão, não seriam tecnicamente proibidos ou não incentivados a esse tipo de jogo de azar? Então, o que está acontecendo ali? E hoje a gente tem, dentro do panteão das deidades brasileiras, não mexam nas bets. E não é o dono da bet que está dizendo, Beverly. São a população dizendo, ai do governo se mexer nas bets. Mas as bets estão drenando o poder econômico brasileiro, certo? Então, quando um comerciante, quando um produtor, a indústria que produz o produto brasileiro ou importa o produto que vende no Brasil, reclamar de que a população não tem dinheiro, ou a economia brasileira não está saudável ao ponto das pessoas terem dinheiro, primeiro pense quem está drenando o pouco dinheiro que o brasileiro tem. Agora, assim, ó, as pessoas mais importantes de 8 a 80 é aquela, entendeu? É a vida da pessoa, ou seja, de alguma forma a mãe te deixou, e os pais, que teoricamente seriam as pessoas mais importantes, mas elas te deram a vida, ou seja, e aos 8, 10 anos te deixaram a caminhar quase sozinho já, né? E os 80 vai precisar dos filhos que vão virar pai e mãe. Agora, nesse intervalo de tempo, o que você fez da sua vida, né? Eu acho que isso é a realidade. E se você está falando em bet hoje, ou jogos, eu diria jogos de azar, tá? Vamos lá, jogos de azar. Divertimento, entretenimento. Primeiro, vende com essa ideia, né? Mas assim, ó, primeiro você tem uma destruição da família. Vamos lá, quando começa a dar problema, tem pessoas que venderam a casa, que perderam a casa, não venderam. Você acaba com o relacionamento, você acaba com a sua empresa ou com o seu emprego. Tem muita gente pedindo para ser demitido para poder pagar suas dívidas. E tu vai ter um problema pessoal. Então vejo que ciranda, né? É realmente, e agora bem provável com a própria inteligência artificial ou com os dados disponíveis, primeiro saiu o pessoal do Bolsa Família, hoje, amanhã vai sair de repente os católicos, vai sair os empresários, o jovem, o estudante que vai deixar de estudar para poder jogar na bet, porque a partir do momento que ele não paga o seu curso, ele faz uma opção de vida. E essa opção de vida vai ser cobrada, entendeu? Dos 8, né, que a Beverly instigou nós, aos 80. Né? Há o momento de plantar e há o momento de colher. E se você não plantou, automaticamente não vai colher. Então, a vida é isso. E a vida, se você analisar friamente, ela não perdoa, ela é cruel. Muitas pessoas dizem, é que nem o dinheiro, né? O dinheiro não aceita a desaforo. Você não pode ofender o dinheiro, o pessoal comenta muito isso, né? E isso não é ser influência, não. Então, nós vivemos, né, um momento hoje também do tudo fácil, e aí você vai dizer que a culpa é do... Não é, eu acho que a gente vive e a gente tem que se reeducar, entendeu? Eu acho que aí também eu falava pouco, né? Poucas pessoas querendo fazer curso superior porque demora muito, né? A resposta para ti é muito tempo. Meu Deus do céu, mas tu tendo um curso, tu tendo cabeça, você vai depois colher. Ou seja,
dos 8 aos 80, você pode plantar. Se você não plantou com 20, 25, 30, não vai começar a colher os 40. Não vai colher os 60. E pior, as consequências vai ser depois dos 70, 80. É a mesma coisa, existe uma preocupação muito grande, e eu vi que o presidente também comentou há poucos dias, num discurso dele. Muitas pessoas hoje se estão direito de trabalhar por conta. O que é, se fala por conta, né? Mas a primeira coisa que ele diz, precisamente, eu não pago INPS porque eu guardo, vou ganhar mais depois. Só que a maioria do pessoal não guarda. E aí vai chegar o momento da tal da aposentadoria. E aí você vai pegar a pessoa com 70 anos, 80 anos, ganhando um salário mínimo ou talvez uma ajuda do governo. E aí você vai lembrar dos 8 ou 80. Ou seja, é muita responsabilidade. E aí eu vi também o caso... E envelhecer custa caro, gente. E custa caro. Os MEIs, tá? É fantástico. O microempreendedor individual, que na verdade é um microempresário. Mas para ser empresário tem que ter responsabilidade. E quando você vê, não é só problema de bets. Mais de 60% dos microempreendedores individuais, os microempresários, não recolhem os 50 e poucos reais por mês que tem direito a tudo. E aí aquilo cria uma bola de neve, né? Ou seja, ele começa a perder e daqui uns dias ele perde até o CNPJ é o seu CPF da sua empresa, e aí o seu CPF particular vai junto, porque microempreendedor individual é a sua empresa, o seu CPF, e ele não sai mais disso. E aí quando chega no momento do hospital tal, e aí começa a sobrecarregar, ou seja, existe uma conta que vai acumulando, e a pessoa reclama de tudo, mas vem cá, e o que você fez, Bebre, dos 8 aos 80? E lembrar, né, que da gravidez, então dos 8 anos já são 9 anos, 10 anos você só deu despesa para a família e para o Estado. E depois dos 70 você vai dar despesa, 60 você vai dar despesa novamente para o Estado e para a família. Então você tem que ter esse cuidado, né, pessoal? A gente brinca tal, mas tudo é festa, tá? Vamos jogar, não precisa pagar seguro, não precisa pagar INPS, não precisa pagar nada. Só que na hora do bem bom, vamos procurar o Pablo, né, Pablo? Cai lá. Mas uma contradição que eu gostaria de trazer em evidência é justamente essa questão que tu colocas, Gasparim, de que os influencers colocam, não a CLT, não tem a carteira, fuja da carteira de trabalho, fuja do trabalho que te oprime de tal a tal hora. Mas são o mesmo influencer que, representado por um, mostrou a carteira de trabalho para um outro candidato. Cobrando, você foge do trabalho, você não tem carteira assinada. Mas como assim? Então, esse jogo que existe no mundo real entre as ideias que são trabalhadas e depois a moralidade que se cobra no passo seguinte, na etapa seguinte, é de que às vezes me assusta um tanto quanto, sabe? E nós ainda estamos em período eleitoral e é bom que a gente reflita sobre essas questões, porque impactam depois. O jovem hoje, ele quer resultado, ele quer entrar na empresa já sendo dono, mas numa falsa ideia de que dono manda e não faz nada. E os outros trabalham. Numa falsa, uma ilusória ideia. E outro, eu sou dono do meu trabalho, eu sou empreendedor, eu vou viver de boa. Que nada, o microempreendedor sabe muito bem que vai ter que trabalhar, às vezes, o dobro do que trabalhava antes. E vai ter responsabilidades burocráticas que ele sequer supunha. E é com banco, é com empréstimo, é com prefeitura, é com fornecedor, é isso e aquilo. E hoje tem muita gente que tem o sonho de ser empreendedor, mas não tem as habilidades e competências para chegar a ser. Certo? Chegar a ser. Eu vi um negócio no centro de Caxias do Sul e uma ideia maravilhosa que é aqueles mini café que mal cabe uma pessoa atendente lá dentro, certo? E a pessoa disse assim, não, agora eu sou um empreendedor. 4 pessoas da família resolveram não trabalhar porque um já era empreendedor, iam viver daquele. Mas aí resolveram contratar 2 pessoas para trabalhar, porque eles, empreendedores, não iriam trabalhar, porque agora são empreendedores, né? Eles fugiram do mercado de trabalho no sentido de que uma outra estrutura lhe manda. Em menos de 2 anos, já é o 3º, 4º dono daquele espaço.
certo? É isso que eu fico um pouco admirado. Por quê? Porque há um despertar de que eu posso empreender, mas não há a postura de se perguntar, eu me trabalhei para isso? Quantas vezes eu deixei de fazer os trabalhos no colégio? Quantas vezes eu deixei de seguir as orientações? Hoje os colégios trabalham com projetos. Todos os professores são motivados a terem projetos para executarem com os alunos. Mas nunca param para pensar de que o aluno depois vai ter todos os projetos de todos os professores para executar. E quem é que está ajudando ele a administrar isso? Porque é um aprendizado também, administrar diferentes projetos. Agora, tem alguma escola de ensino médio parando e refletindo com os alunos como você administra todos os projetos do professor de geografia ou de química, ou de biologia, ou de literatura? Esse é o aprendizado que deveria ter em escola de ensino médio. É como administrar tantas questões. Porque se ele for empreendedor ou ele for para uma empresa X ou Y, ele vai ter que administrar diferentes situações. Empresa, colégio, família, vida pessoal. Às vezes a gente tem... Hoje eu tenho que resolver um problema, mas ao mesmo tempo que eu tenho que me ocupar com outros tantos problemas que vão ter o seu ápice daqui uma semana, daqui um mês. E como eu me manter saudável diante de uma dinâmica que a vida hoje nos quer. Certo? Perfeito. Gente, eu vou pedir licença para vocês, 11h35. O papo tá bom, os ouvintes estão participando aqui bastante, mas eu vou, antes de tudo, fazer um intervalo para a gente poder ajustar, porque hoje nós temos ainda o compromisso com o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, portanto a gente encerra um pouquinho mais cedo, tá bom? Então eu vou fazer esse intervalo. Quem quiser continuar participando, fique à vontade, ok? Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 28 graus. Está no ar o Plano Rio Grande em ação. O plano é um só: tornar o nosso estado ainda mais forte. Você que busca a casa própria pode participar do feirão Porta de Entrada, com mais de 10 mil imóveis. O governo do estado pode te apoiar com R$20 mil. O feirão já começou no site portadeentrada.rs.gov.br. Plano Rio Grande, todos nós por todos nós. Governo do Rio Grande do Sul. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. A
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Margarete Bender, engenheira e secretária de Planejamento. Eu peço que prestem atenção na minha fala, que busca esclarecer em nenhum momento ocorreu qualquer prejuízo em relação ao aporte de recursos ou mesmo ao cumprimento do convênio que foi firmado com o Ministério de Portos e Aeroportos. Por quê? Nós temos várias áreas que dependem do transporte aéreo, esse aeroporto já é uma realidade. 45 Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h39. Gente, o tempo passa, o tempo voa, mas o programa Temática continua aqui com você numa boa, né? De vez em quando a gente fala de coisas tristes também, né? Se a gente fosse falar o que falamos aqui durante o intervalo, às vezes a gente está preocupado com vários temas, daria né? Outros programas. Nossa, certamente dariam outros programas. Mas dizer que esse é um tempo muito desafiante, né, Gaspar? Nós falávamos no intervalo sobre como a gente pensa, né? Aquilo que a gente tem resolvido na cabeça da gente, mas que às vezes chega alguma situação, algum fato que acontece, um checkmate próximo da gente, a gente diz, para tudo, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Então tem muita coisa nesse sentido acontecendo e a gente estava falando de alguns deles, né? De aproveitar, de poder entender que momento é esse e tomar propriedade das coisas que a gente tem gerência para mudar, né, Gasparim? Me parece que um pouco também isso. O que depende de mim e o que é alheio a quem eu sou, né? O que é alheio ao que eu posso fazer? Porque tem coisas que a gente não tem como, né? Não tem como tocar, não tem. Eu acho que nós, principalmente liderança, principalmente vamos pensar o empresário, na verdade o empresário é um líder político também. É que tem coisa que a gente não pode deixar acontecer, entendeu? Durante o teu evento, seja as pessoas que trabalham com você, o sistema, a gente é bombardeado de tudo que é lado, entendeu? E às vezes a gente se lembra que tem família também, né? Entendeu? Então, de alguma forma, os mesmos problemas familiares que todo mundo tem, o empresário também tem, mas ele tem, se você tiver 100 funcionários ou colaboradores que trabalham com você, ou direto e indiretamente, você tem 100 famílias para administrar também, porque todos os conflitos familiares, eles rebombam na sua empresa. Mas eu acho o seguinte, o que nós voltamos antes, pessoal, quem está jogando tal, lembrar que uma rifa de 100 números vai ganhar um número, 99 pessoas não vão ganhar, ou eles compraram para ajudar a TESA lá, o pavilhão, né, a família, a comunidade, ou um político, mas 99 não vão ganhar. Essa é a lógica, é o compartilhamento. Então, se tem lá 1 milhão de pessoas jogando e um cara ganhou na loto, não sei do que, qual é o número, é uma pessoa só. Tu tem que pensar que milhões de pessoas pegaram o seu, pode ser R$1, pode ser mil reais, mas eles depositaram para aquela pessoa ficar milionária, ganhar. Então, essa não é o conto vigário nada, mas é a lógica do processo. Então, se eu for numa comunidade e comprar o rifão, né, numa festa de colônia e tal, eu tenho que lembrar que se eu gastar R$50, eu posso não ganhar nada, mas eu posso ganhar 100. Mas entender que eu não posso comprar R$5.000 de número, entendeu? Eu não posso comprar R$10.000 de número. Então, quebrar a banca, é uma festa, quebrar a banca. Então, infelizmente, isso está acontecendo, tá? E lembrar também, eu acho que de tantas tragédias que a gente ouve por aí, mas lembrar que não existe escuridão, né? Se você olha as estrelas, é porque tu deixou apagar a luz, né? Então, não existe escuridão, existe a falta de luz. Então, nós da cidade não conseguimos enxergar as estrelas porque tem muita iluminação. E às vezes a gente se esquece, né, principalmente a geração nova, nasceu com o clique da lâmpada já acesa, né? Esse dia eu estava vendo até uma brincadeira da perinha, né? Aquela ligar e desligar a luz, como era bom em cima da cama da mãe, né? Hoje isso aí é uma relíquia, né? E quem conheceu a perinha, né? Essa pera de acender a luz é porque nasceu no século passado e pela risada de vocês conheceram
de ser a gente perinha. já viu em algum lugar, a gente até ficou se perguntando o que era, né? Vocês estão se fazendo. Mas era legal. É legal, né? Mas assim, ó, são coisas assim, ó, que a gente tem que entender que a vida, né? E outra, a que eu falei há pouco, o homem se adapta muito rapidamente, né? E nós temos que entender, e eu acho que você falou bem antes, pessoal, a gente tem que olhar o lado positivo, né? Porque se a gente olhar só o lado negativo, o cara... Lembrando que teve um programa atrás que nós falávamos sobre esperança, certo? Mas eu gostaria de introduzir aqui, enquanto tu estavas falando, Gasparinho, me lembrei de uma frase simples, muito simples, mas muito simples, de alguém que a gente celebra hoje o dia dele. Ele dizia assim, confia em Deus. Ele repetia, se o Papa Francisco hoje repete até exaustão, rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim, ele está desafiando a gente a rezar. Certo? Mais do que rezar propriamente por ele. Mas o Papa João Paulo II, que hoje é considerado santo, hoje é o dia de memória dele, ele dizia sempre, confia em Deus. E eu acho que nos dias de hoje, Barry, pegando um pouco do que tu mencionaste ali, às vezes a gente sai de casa com um roteiro pronto na mente, a gente inaugura um novo ano com um roteiro na nossa mente, a gente conhece uma pessoa ou outra e até mesmo a gente traça, prospecta um roteiro da gente, mas logo ali tem o Senhor da vida que às vezes te joga para uma outra dimensão, te joga para uma outra realidade, para uma outra circunstância que a princípio tu diz, meu Deus, fiquei sem tapete, fiquei sem chão e se foi as minhas bases. Confia em Deus. Boa, olha que bonito isso. Posso trazer alguns ouvintes que participam aqui? A Beatriz Tessari Vivan, nós falamos de rosa no início do programa, ela foi na rua, fez uma foto do jardim dela com as roseiras, gente, coisa mais linda. Aqui na frente da igreja são rosas vermelhas, né? Vermelhas. E as delas são rosas cor de rosa. Oh, my. São lindas e estão assim com o mesmo viço, com a mesma beleza, assim, a imponência de uma rosa a pleno. É que é disso que nós estamos falando, quando a rosa chega a embora pleno, sejam né? vermelhas, lá pelas tantas tu encontra uma branca, uma amarela, perdida. A grande maioria ali é um tom de vermelho, né? Mas é uma rosa diferente porque ela é daquelas que dá cacho, não é só uma rosa, é só a mesma duas, da assim, sabe? Mas ela é aqueles cachos grandes. Bonito, né? Em pleno, a Beatriz, a mesma flor. É a mesma tipo de rosa. Aqui perto da rádio tem uma residência, talvez tenham outras, mas eu conheço uma que tem rosas laranja, rosinhas laranja. E eu, cada vez que passo lá, eu fico com uma vontade de pedir muda, porque eu já estou na idade de pedir muda. Aí isso revela a idade, né? Quando começa a pedir mudinha, o caso está perdido. Agora tá muda, daqui ele vai pedir chazinho, né? Chá. Vai dizer que ele não conhece a pera, né? A se entregou agora. Se entregou. A Ana Célia mandou sinalzinho de fumaça, literalmente, lá no início do programa a gente provocou, né? Manda o início do sinal de fumaça, ela mandou um índiozinho fazendo fumaça que está com a gente aqui. A Jaque, que está viajando, todo mundo sabe que ela está na Itália, né? Ela disse o seguinte, estou aqui, lá longe, mas escutando vocês. A Lindalva Benato, de Botucatu, em São Paulo, também está acompanhando. A Cleusa Lolato, direto de Vacaria, está acompanhando o programa também. A Pati Tomazini, também manda um abraço para vocês aqui. A Janete, que inclusive mencionou aqui sobre a questão dos idosos. A gente fez uma pauta mais cedo sobre valorizar quem cuida né, de quem está cuidando de alguém. Mas pela perspectiva da pessoa idosa, né? Vai ter agora uma campanha muito bonita nos ônibus de Caxias do Sul, destacando a importância de dar lugar para quem está nos ônibus. Vou mostrar aqui para o Gasparinho e para o Pablo, para eles verem que eles não conhecem. Achei bem bonito o cartaz, é um cartaz que vai ser afixado nos ônibus do transporte coletivo, fomentando, instigando as pessoas a serem gentis, a cederem um lugar para uma pessoa idosa, para uma pessoa gestante, para alguém que está segurando uma criança no colo, independente do gênero, né? Alguém que tenha uma dificuldade de mobilidade, para ter essa atitude gentil, né? Porque parece que tem muita gente reclamando na prefeitura que chegam nos lugares que são reservados para esse público, os preferenciais, e não tem. As pessoas não querem ceder. E aí ela fala que dos estacionamentos, olha, não tem nada a ver com o assunto do programa e tem tudo a ver com o assunto do programa tudo agora, a ver. né? Tem do tudo 8 a ver, aos 80. Né? Exatamente. A Vera Lúcia também mandou um abraço pra gente, a Lili e a Vilanir Maia também estão conosco. Esses são os recados de ouvinte.
Pessoal, a gente precisa já começar a se encaminhar para o final, são 11h48, a gente vai terminar 50, 52, dá para a gente seguir, para a gente fechar essa linha de raciocínio que vocês comentaram e que é muito importante nos dias que a gente está vivendo. Bom, primeiramente, assim, até semana que vem, mas assim, lembrar que domingo nós temos uma responsabilidade muito grande, que é eleger a administração de Caxias do Sul, os vereadores já foram eleitos. Eu acho que isso não fique em casa, tá? Dê a sua opinião, né? Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. E a pergunta, assim, dos ônibus, né, de não dar lugar para os antigos, quando é que nós perdemos, quando é que nós tropicamos, nossa geração, que eu estou do 8 aos 80, eu estou no meio ali ainda, Beverly, quando é que nós perdemos isso? Porque, na verdade, nós, crianças, se nós não fizéssemos isso, nós ia apanhar dos nossos pais. No tempo do Exército, eu lembro que se alguém visse um soldado sentado e um idoso levando coisa, ele seria, inclusive, denunciado e penalizado. A pergunta é, e aí nós temos aqui um professor também, quando é que nós tropicamos e perdemos e deixamos de ser gente, tá? Porque a pessoa que não dá lugar para uma pessoa bem mais de idade, ou uma gestante, uma pessoa com problema, às vezes, físico, alguma coisa está errada. Bom, e foi do mesmo lugar, talvez, Gasparim, que a gente perdeu a capacidade de olhar outro ser humano nos olhos. Isso aí. E foi talvez no mesmo, na mesma geografia em que a gente deixou de se importar com alguém que sofre. Quando a gente se deixou de se importar com alguém que sofre, que a gente não foi embora, mesmo não tendo feito nada, porque não podia, porque qualquer coisa, se a gente não se desconfortou alguma coisa, não está errado com o outro, está errado com a gente, né? Isso aí. Olha, daria para fazer muitas reflexões, mas uma que me ocorre agora na mente é de que dos anos 80 para cá a gente confundiu uma série de coisas na formação do indivíduo, certo? Deixamos de priorizar a família, passamos a delegar ao colégio. O colégio não é para educar, é para ensinar. Hoje os colégios têm que educar antes de ensinar e daí não tem tempo para ensinar, certo? Mas eu gostaria de sintetizar dizendo o seguinte, hoje nós temos que refletir muito a questão dos 8 aos 80, o que de fato é autonomia e o que é independência. Como deve ser. Hoje tem muitos pais que acham que os filhos são, porque eles já conseguem fazer as coisas, então ele já é independente, então né, só pago as contas dele, só agrado ele e assim por diante. E esquece de que autonomia a gente pode conquistar, mas independência a gente sempre tem. A gente é dependente do outro em todas as questões. Se eu entro dentro de um ônibus, estávamos falando dentro de um ônibus, eu sou dependente do motorista. O motorista do trânsito, se ele não seguir as regras do trânsito, se foi. Então há uma correlação muito grande e a gente tem que descobrir isso. E eu não poderia deixar de fechar o programa, Beverly e Gasparim, mencionando e dando os parabéns a todas as irmãs escalabrinianas, que no dia 25, sexta-feira, estarão comemorando 129 anos de fundação. E também nesse dia estamos celebrando aí os 10 anos da beatificação de Madre Assunta Marchetti. Essa semana toda é uma semana de festas, acontecimentos em várias partes do mundo e que fazem a gente sentir-se unido aí em prol do migrante e refugiado. Bacana demais isso que tu trazes. Parabéns a elas também. Uma missão muito bonita e super atual, né? Sim, o fenômeno migratório é o maior fenômeno migratório da humanidade depois da Era do Gelo, né? E tanto é que, Beverly, a semana passada, 2 semanas atrás, mais ou menos, a irmã Rosita, que é aqui da nossa região, ganhou uma distinção muito grande na ONU. Teve uma entrevista com ela aqui. Maravilhosa. E foi noticiado, graças ao bom Deus. E, na sequência, a Fundação Escalabriniana, que é capitaneada pela Congregação das Irmãs, assinou contratos de trabalho conjunto com a Acnur, que é algo fora do comum, fora da curva. E se conseguiram assinar, é porque já fazem um maravilhoso trabalho nos 4 cantos desse mundão todo. Obrigada, Pablo. Obrigada, Gasparim. Gente, eu vou fechando por aqui porque precisa, tá bom? A gente tem esse compromisso com o